Bom, dá para ter dado mais uns 10 minutos, né? Agora já foi. Então, retomando, né? Bom dia de novo. Holocausto, tá bom? Que esse extermínio sistemático aí dos judeus. Bom lembrar que no campo de concentração e mesmo nos campos de extermínio não tinham só judeus, né? Deficientes, alguns religiosos, testemunhas de Jeová, aqueles que não se enquadravam no perfil, né, físico dos arianos, ciganos, né, também não tinham uma pátria, vamos dizer assim, e muitos comunistas, tá? Muitos comunistas. No contexto da guerra, quem mais morreu foram os comunistas. Mas lá no campo de concentração, o destaque vai ser sempre mesmo para os judeus, que nesse contexto aí, nosso texto trabalha com mais de 6 milhões de mortos. Tá? Daí o nome Holocausto. Bom, mas a guerra está continuando, né? O Hitler fala assim, tem que matar todo mundo. E tem muitas histórias sobre a personalidade do Hitler, né? Necrófilo, por um lado, tinha que destruir as coisas para construir de novo, por outro lado, canalha com as mulheres mais humildes, submisso com as mulheres da elite. Tem um monte de coisa que você pode ler. Esse lance da psicologia sobre o nazismo é muito legal para ler, mas não dá para trabalhar aqui, né? Tem produções várias por aí. A guerra continuava, né? Aquele equilíbrio agora cada vez mais pró-aliados. Então, se a guerra de Stalingrado, a batalha, foi o grande marco soviético, o grande marco norte-americano e inglês vai ser o dia D, né? De uma forma geral, a Operação Overlord. Esse dia D vai ser quando os aliados, no caso ingleses e norte-americanos, desembarcam na Normandia, que é na praia da Normandia, que é uma região da França. Então os aliados estão cada vez mais libertando a Itália. A Itália praticamente já está toda desestruturada das mãos dos nazistas. Mussolini está refugiado lá em Milão, né, como se comandasse alguma coisa, mas é praticamente um governo fantoche. Mussolini vai inclusive tentar fugir, vai ser preso. Tem muitas histórias sobre isso, cada um fala uma coisa, mas muito provavelmente foi preso pelos partisans, aqueles resistentes lá da resistência, final de abril, tá? 27 de abril. E no dia 28 de abril ele é executado, junto com a mulher dele, na verdade um amante, né, se não me falha a memória, e depois são pendurados, né, para o povo ver. Essas imagens deles pendurados lá você encontra na internet, é só procurar, degradante, mas está lá, né? Bom, o desembarque na Normandia tem o principal objetivo de libertar a França, e é o que eles acabam fazendo. A produção cinematográfica sobre a Segunda Guerra é muito grande, né? Então tem um filme sobre o Overlord, que é um filme de terror aí, né? Sobre isso aqui. Tem monstros lá. Mas tem um filme muito legal, O Resgate do Soldado Ryan, e que na primeira parte do filme é o que poderia ter sido esse desembarque na Normandia. Porque parece que é fácil falar, né? Chegaram, desembarcaram, foram conquistando. Então, em alguns espaços ali, era ele saindo do navio, né? Já foi para o mar, né? Sai dali e vai para a praia. E a água. E a campo aberto. E o inimigo atirando. Então, muitos morreram ali simplesmente porque não tinham onde se esconder. Tá? E esse filme mostra muito esse momento. Tá? Os primeiros 10 minutos do filme é marcante por causa disso. O resto do filme depois nós podemos falar, tal. Tem outros filmes legais também. Eu falei do gueto, né? Tem um que fala do gueto de Varsóvia. Se não me engano, o filme é O Pianista, marcante também para quem gosta de cinema e para quem gosta de filmes que falam sobre a resistência
até individual, né? Cara, ele sozinho ele vai se escondendo, vamos dizer assim. Filme longo, tá? Tem que assistir bem, né? Porque é um filme longo, mas imperdível. E outros tantos que podemos lembrar mais à frente. Então, a partir daqui, do dia D, da libertação da França, o texto chega a falar assim, é uma corrida, quem chega primeiro em Berlim? Porque todos, né, queriam prender o Hitler. E quem o fizesse usaria muito isso. Tá? Bom, mas quem chegou primeiro foram os russos. Os soviéticos dominam Berlim, Hitler está num bunker, está escondido lá num subterrâneo, alguns falam com paredes de metros, né? E lá ele passa os últimos dias, ele dá ordem, né, para que os oficiais se matem. Um dos casos mais marcantes é do Goebbels, o ministro das comunicações lá, da propaganda. Ele dá veneno para os filhos, se não me engano, acho que são 6, tudo criança. Também na mulher, e depois ele se mata. Tá? Tem também vídeo disso mesmo, tá? Não interpretativo, real. Dá para achar. E o Hitler, ele deixa avisado aos soldados o que ele vai fazer, se tranca numa sala, mata a companheira dele, Eva Braun, era amante até então, né? Aí casa e tal, dá veneno para ela, não sei se é cianureto e tal, e depois ele toma veneno e dá um tiro na cabeça. Aí os soldados vão entrar, vão colocar fogo no corpo dos dois e tal. Peraí, eu ouvi falar que não morreu não, que ele fugiu, disse que ele foi lá para Argentina. Cara, pode ser, tem pesquisas até sérias, outras mais ou menos sérias, que vão falar, né, dessa teoria de conspiratória de que ele fugiu, acabou, né, sendo visto, até filmado na terra dos irmãos aqui argentinos e tal. Muitos nazistas vieram por essas áreas, aqui houve espaço para eles, né? Se viessem hoje também teriam muito espaço aqui, infelizmente. Né? Nunca o Brasil se mostrou tão intolerante e tão próximo dessa ideia de fascismo como hoje, mas tudo bem. De qualquer forma, essas ideias elas carecem, né, de comprovação histórica ainda, quem sabe um dia prove. Por enquanto não, tá? Por enquanto ele se matou 30 de abril de 45. A última grande pesquisa disso, né, a partir de uma arcada dentária que se considera dele, descobrem isso, que ele toma veneno, depois ele se mata e tal, tal. De qualquer forma, o nazifascismo, que parecia ter sido aniquilado aí, não foi. Tá? Hitler morrendo ou não, e oficialmente já morreu, a ideologia neonazista está presente aí até hoje, infelizmente. Tá? Bom, a guerra acabou? Não, não acabou. A Itália dançou, a Alemanha já era, mas o Japão está de pé. Então, os norte-americanos agora não têm mais aquele espaço para se preocupar, vai se dedicar totalmente aqui ao Pacífico e vai conquistando de ilha em ilha. E aí a guerra acaba em agosto, 6 e 9, se não enganamos aqui. Nós temos os lançamentos das bombas atômicas em 6 de agosto e 9 de agosto sobre as cidades japonesas de Hiroshima e de Nagasaki. Tá? Óbvio que existe uma dificuldade de dizer quantos morreram, né? Então tem dados muito estranhos assim. Então você vai encontrar em Hiroshima textos que falam de 80 mil a 140, 150 mil pessoas. Em Nagasaki de 50 mil a 70, 80 mil pessoas. Qualquer um desses números é um absurdo. Né? 100 mil lá em Hiroshima, na verdade foi 140, né? Então o Brasil agora consegue, né, chegar a uma Hiroshima de mortos por causa da pandemia.
em agosto de 45. Em setembro, o Japão assina sua rendição e a guerra acaba. Não antes de ter lutado, resistido, vamos continuar ou não, né? Alguns falam que o imperador queria acabar com a guerra logo e os soldados lá não. Soldados que eu falo dos generais, né? Os soldados sempre querem acabar com a guerra. Os generais é que, de mais de longe, querem continuar. Vale frisar um último grande elemento. Bom, tem vários elementos, mas um grande elemento dessa guerra é a figura do kamikaze. O kamikaze, que é aquele soldado suicida japonês. Então aqui entra a questão do suicídio, que é visto pelas sociedades como um todo como um enfraquecimento, né, como uma pessoa que é fraca e tal. Em algumas culturas não, né? Mostra honra, mostra coragem, né? E no Japão é mais ou menos assim, desde a época do samurai. Né? Lembra do Harakiri, que ele põe a espada aqui, ergue, vai para cá. Então, aquilo lá era mostra de uma honra, vamos dizer assim, de uma honra. Não é à toa que os kamikazes, quando eles subiam nos aviões, eles ganhavam uma espada samurai. Qual que é a missão deles? Eliminar quem eles puderem eliminar dos aliados. Então eles vão com os aviões cheios de munição, vão e pum, aonde puder, sobretudo nos navios, tá? Tem algo até de ritual em torno disso. Então, kamikazes, não esqueçam disso, esse ataque suicida. Mas a guerra acabou. E aí, a partir daí, tem aquela questão do o que fazer agora, tá? A bomba atômica que é jogada em Hiroshima faz parte do o que fazer agora. Então tem toda uma discussão de por que foi jogada a bomba atômica nas cidades japonesas se a guerra praticamente já tinha acabado na Europa e aqui era questões mesmo de algum momento acabar. Estava em vias de. Então tem primeiros 3 ou 4 respostas que se dá normalmente. A primeira é aquela, os norte-americanos fizeram isso para vingar Pearl Harbor. Pode ser, os norte-americanos são negativos, né? É só ver o que aconteceu lá no Iraque e tal. Mas 100 milhões de mortos por causa. Então não seria só isso. Outro vai dizer, não, mas é porque eles queriam testar a bomba, eles tinham feito, etc. O projeto Manhattan, né, vai criar a bomba atômica, todo mundo estava atrás dela, até os alemães, os norte-americanos conseguem. Então escolhem cidades que não tinham muita destruição para ver o que ela poderia fazer. Pode ser também, tem algo de verdade. Mas qual que é o argumento norte-americano? Por que vocês jogaram a bomba lá? Eles vão dizer sim. É uma resposta de em duas partes. Nós queríamos acabar com a guerra cedo. E queríamos evitar o número de mortos. Diminuir o número de mortos, né? Evitar que tivesse muitos. Como assim? Mas morreu milhares. Pois é, mas mortos norte-americanos. Então eles calcularam que se eles fossem de ilha em ilha até chegar lá, a guerra iria se estender muito e muitos iriam morrer, sobretudo muitos norte-americanos, tá bom? Então, norte-americanos, então, nossa, pensando no bem, né, acabaram com a guerra rapidamente. Há quem diga que isso é verdade, é o que está no oficial. Há também quem diga que as bombas atômicas foram o maior atentado terrorista da história. Então, o país que mais se diz, né, que mais luta contra o terrorismo, nesse caso foi terrorista. É que a visão do que é o terrorismo depende muito de que lado você está. Né? Quem faz o ataque, quer seja a Al-Qaeda, quer seja a bomba atômica, vai dizer, estou libertando o meu povo. O outro lado vai dizer, não, vocês são terroristas, estão matando pessoas inocentes. O que a história fala? Ela vai levar em conta, obviamente, isso tudo que nós falamos, mas vai dar uma outra visão também. A bomba lançada no Japão tinha um outro alvo, que era a União Soviética. Por quê? Os soviéticos chegaram em Berlim primeiro. E toda aquela área até Berlim virou comunista. Algumas porque foram dominadas, outras porque quem lutou lá era comunista. Então virou domínio soviético. Os tanques estão lá. O que é que impediria que eles continuassem lá ou fosse até um pouco mais para diante?
Bom, o que impediu? Quando eles vão fazer as reuniões de negociações lá pós-guerra. Olha, vocês têm os tanques lá na Europa, mas eu tenho aquelas bombas lá, o que vocês me dizem? Então ela foi tipo uma pressão, uma demonstração de poder dos Estados Unidos diante do Stalin, diante da União Soviética. Nossa, consta, tá? Anote, porque isso também é muito importante e tem tudo a ver. A bomba era o pequeno menino, a pequena criança, né? Little boy. O avião, Enola Gay. Nome da mãe do piloto. Tem um filme interessante, né, que fala que os que levaram, né, as bombas lá tal. Não tem um filme que eles voltam de navio, o navio afunda, naufraga, eles são atacados pelos tubarões. Cara, tá na net aí, um filme sensacional, vale a pena. Diz que o maior ataque de tubarões da história. Bom, finalizando aí, nós temos os acordos. Então temos vários acordos aqui na página 326. O primeiro está aqui, ó, Conferência de Yalta, fevereiro de 45, portanto, observa, ainda estamos em guerra, mas ela já está terminando. Roosevelt, Stalin e Churchill se reúnem aí e já vão dividir a Europa, na verdade o planeta, né, em áreas de influência, uma soviética e a outra norte-americana. Veja que já começa aí essa questão da divisão que vai levar à Guerra Fria. Temos também aqui a criação da ONU em junho, na Conferência de São Francisco, Organização das Nações Unidas, substituir a Liga das Nações, que está muito enfraquecida, né? Os principais países nem participavam dela. Agora a ONU nasce mais fortalecida. Na Conferência de Potsdam, em 1945, você tem a divisão da Alemanha em 4 áreas de influência. Na verdade, acaba sendo 2, capitalista e socialista. Mas você tem a União Soviética, você tem os Estados Unidos, tem a França e tem a Inglaterra. Então, por isso falamos 4 áreas de influência. E dentro dessa divisão, você vai ter a divisão da cidade de Berlim, que também será dividida em 4 áreas de influência. Vamos ver isso quando formos ver a Guerra Fria. Mas a divisão de Berlim é muito importante porque Berlim fica dentro da área soviética, daquela divisão do mundo. Então, dentro da área soviética vai ter uma cidade capitalista, norte-americana, inglesa, que é Berlim. É como se no seu quintal da sua casa tivesse uma barraca do seu vizinho que você menos gosta. Vai falar que você tem mais raiva, que você menos gosta. E ali ele faz churrasco, faz aquela vida maravilhosa, faz, pô, mas os caras não trabalham. Então, Berlim vai ser a vitrine capitalista lá dentro da União Soviética, imagina, dentro da influência soviética, né? Vai ser na Alemanha, obviamente. Imagina o que significou isso, tá bom? As respostas que nós temos aqui a essas questões, gente, eu vou mandar para vocês por foto, mas tudo que ele está falando aqui, ele está mexendo com a questão da memória. Né? O que lembrar, o que não lembrar. Ele tem uma pessoa batendo uma foto, esses escombros lá, aí ele coloca um painel atrás, bonito, né? Então o que é que vai se lembrar, o que é que não vai se lembrar da guerra? Isso é importante também ver. Eu lembro de um filme antigo chamado Uma Cidade Sem Passado, onde uma aluna de ensino médio vai fazer uma pesquisa numa cidade alemã. Ela também é alemã, é óbvio. E ela quer saber o que as pessoas pensavam daquilo, da guerra e etc. E as pessoas não lembravam. É como se elas tivessem bloqueado. Um pouco porque humilhação, vergonha, talvez porque não tivessem feito o que eles queriam fazer. Tal. Mas essa ideia de o que é que a memória preserva. Tá? Vamos lá que eu não marquei o tempo, então vou ter que parar aqui e vamos ver o que acontece. Olhei lá. Ainda dá tempo de passar as respostas de maneira mais objetiva. Então, ali na primeira questão, os ingleses aceitaram de bom
grado o racionamento para que, em lugar dos luxos supérfluos do tempo de paz, se possam fabricar armas. Povo livre lutando pela liberdade do mundo, etc. e tal. Então, um texto baseado ali numa gravura, né? Onde você tem que explicar a relação dos dois aí. Então, estão falando aqui do sacrifício de guerra, onde você combate o consumo para que tenha mais espaço para as necessidades militares e como que isso foi feito com grandeza pelos ingleses. A questão 2, aparece aquela gravura que eu falei para vocês, né? A senhora tirando uma foto com um painel lá atrás e atrás dela a realidade, tá? Então, reflexão em relação entre memória e história, no que diz respeito à Segunda Guerra Mundial. Aí tem isso daí. Descreva a imagem, tirada aqui em 1946, em Varsóvia, na Polônia. Então, descrever é fácil, né? O fotógrafo tirando a foto da mulher, sentado em frente a um cenário que não é verdadeiro, tal, e no fundo as consequências reais da guerra quanto à parte material. A B, explique qual teria sido a intenção da mulher e do fotógrafo com esse cenário. É um artifício usado pelo fotógrafo para esconder a realidade, mostrar algo mais bonito. Você não quer lembrar daquele passado destrutivo. Isso aqui é algo mais suave, tá? Distanciar da realidade, já que agora o mundo, em teoria, né, é um mundo de paz. Depois eu bato uma foto e mando para você. Na segunda tem um texto aqui que fala sobre por que os alemães, o que os alemães desejavam tanto esquecer. Porque o peso do passado era tão forte que não se podia mais viver no presente. Esse peso era insuportável. Então, quais são os algozes, os carrascos e as vítimas que aparecem no texto? Os algozes são os alemães, obviamente, que por conta do campo de concentração, da tortura e tal, e as vítimas são os judeus, ciganos, homossexuais, pessoas deficientes, perseguidos políticos, comunistas, religiosos, etc. Porque no segundo texto, certas formas de esquecimento são duvidosas. Porque certos tipos de esquecimento apegam à memória de algo que não deve ser esquecido. Esquecer dos campos de concentração ou lembrá-los para que não se repita. Tá? Então, nem tudo deve ser esquecido. Né? Eu lembro também de um outro tema, desse mesmo aqui, A Cidade Sem Passado, um texto que fala sobre o massacre de Civitella, onde havia toda uma discussão de colocar uma homenagem aos que fizeram a resistência. E vai ter um debate sobre isso, inclusive. Porque alguns vão dizer assim, não, mas os resistentes vinham aqui, matavam uma ou duas pessoas, os alemães iam e matavam 20 do outro lado. Então eles não podem ser heróis porque eles acabaram, de uma certa forma, fazendo aumentar o número de mortos dos aliados. E outros não, mas eles é que resistiram, eles lutaram, eles enfrentaram. Então veja como até isso, dependendo do lado que você está da situação, pode fazer parte de uma grande reflexão. Tá? Eu vou terminar aqui. Tem alguns detalhes, muitos, né? Porque eu ainda queria, era 2 aulas, já estamos usando, acho que a terceira, não sei. Vou passar um pequeno documentário para vocês, tem tanta coisa sobre isso, vários filmes que podemos lembrar, né? Que eu parei por aqui mesmo. É um que fala sobre a juventude hitlerista, tá? Os jovens de Hitler. Tem um filme chamado A Vida é Bela, que mostra o campo de concentração, de forma de comédia, né? E eu achei, nossa, uma forma de comédia, mas, cara, o filme é muito demais. Ganhou o Oscar.
porque tem uma criança envolvida. E eu assisti um outro filme essa semana chamado Jojo, né, que também achei que ia ser uma droga, porque fala em comédia, Scarlett Johansson, a Viúva Negra. Que o filme é muito bem feito, porque ele trabalha com a comédia, mas ele mostra a realidade. E nesse filme o jovenzinho que está lá, ele quer ser da juventude hitlerista. Então os últimos soldados de Hitler, aqueles que ele mandou para morrer, eram os jovens. Os jovens foram lá para ser bucha de canhão mesmo. Vale a pena. São duas partes, vou passar uma, a outra você vê se você quiser. Abraços.